Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Existe um argumento conclusivo para a existência de Deus? Conclusivo não existe. Poderíamos trabalhar em camadas onde ele é provavelmente existente e onde ele é simplesmente não existente, ele não existe. E dessa forma, fazendo as devidas comparações, podemos inferir que não há evidência, não há relevância na camada onde ele existe e, logicamente, não existe qualquer elemento de importância onde ele não existe. Vamos entender um pouquinho assim. Na mente humana, naqueles que acreditam, ele existe. Onde ele não existe? Em todo o resto. Existem bons argumentos e muito bem explicados, embora ao chegar à parte que realmente importa, ou seja, nos meios objetivos, tangíveis e evidenciados pela materialidade do ser, né, o objeto de pesquisa, não temos nada que prove a existência de Deus. Além, é claro, de muitas teorias apresentarem falhas nas premissas, sendo assim, os argumentos de Tomás de Aquino são bons, mas não são exceção quanto às falhas. Portanto, como a causa é sobre bons argumentos, não podemos terminar sem trazer à baila o saudoso Tomás de Aquino e as 5 vias, né, de São Tomás de Aquino. As 5 vias são 5 argumentos filosóficos para provar a existência de Deus. A via do movimento, o motor imóvel, a causa evidente, a primeira causa, do ser necessário e contingente, dos graus de perfeição e finalidade das coisas, o governo do universo. Cada via parte de uma observação da realidade para concluir a necessidade de um ser supremo. Então vamos à primeira via, a via do movimento, do motor móvel. Tudo se move e é movido por outro, e não se pode retroceder infinitamente em uma cadeia de movimentos. Logo, deve haver um primeiro motor imutável e que indica o movimento sem ser movido por nada, que é Deus. A segunda via é a causa eficiente. A cadeia de causas e efeitos, tudo que existe tem uma causa anterior e anterior a ela, a ele. Não pode haver uma regressão infinita de causas, pois o contrário, não haverá causa primeira nem efeito. Logo, deve haver uma primeira causa eficiente, que é Deus, a causa de todas as coisas. Terceira via, do ser necessário e contingente. Existem coisas que são possíveis, contingentes, ou seja, podem existir ou não existir. Se tudo fosse contingente, em algum momento tudo poderia ter deixado de existir e nada existiria agora. Portanto, deve haver um ser que exista por si, que seja necessário e que seja a origem da existência de todos os outros seres. E esse ser é Deus. A quarta causa, dos graus de perfeição. Observamos na natureza que algumas coisas são mais perfeitas que outras, como o bem e a verdade, que existem em diferentes graus. A existência de graus de perfeição implica que deve haver um ser que seja a perfeição máxima, a fonte de toda a perfeição que as coisas possuem. E esse ser é Deus, o ser mais perfeito. E a quinta via, a do governo das coisas, da finalidade. Os seres sem inteligência, como os animais e as plantas, agem em direção a um fim determinado, o que se verifica na natureza. Esses seres não possuem inteligência própria para se dirigirem a um propósito, portanto, precisam ser guiados por uma inteligência superior. Logo, deve haver uma inteligência suprema que ordena todas as coisas no universo, e essa coisa suprema é Deus. Então você vê aí as causas de São Tomás de Aquino.
considero você ler a Suma Teológica de Tomás de Aquino, e isso vai estar bem claro para você poder se aprofundar melhor, né? É uma tese, né? Tese é aquela que a gente chama de dialética, a tese, a antítese e a síntese. Se Deus, a tese seria: se ele, Deus, não existe, isso, tá, 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 tá. A antítese: se ele, Deus, existe, então isso, tá, 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 tá. E a síntese que eu faço é: eu creio que Deus existe, que ele existe, por isso, tá, 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 tá. Então, é mais uma crença do que uma realidade material. Acreditar em Deus é crer. Crer é acreditar em algo que você não pode tocar, que você não pode ver e que você não pode sentir. Ah, mas eu sinto a presença de Deus. Não, você sente a sua fisiologia, a sua biologia, o seu corpo expressar sentimentos totalmente naturais e humanos, nada a ver com Deus. Ah, mas Deus está na natureza e tal. Não, Deus está. Então, na verdade, sentimento não significa que Deus exista. Experiência de Deus é uma experiência com a natureza própria do ser humano, com a sua fisiologia, com o seu corpo, com as sinapses nervosas, com os neurotransmissores cerebrais que te dão prazer, sensação de euforia, sensação de estar em outro lugar e muita coisa que a nossa mente pode fazer. E isso não significa que Deus exista e que seja Ele que esteja provocando isso, mas é você mesmo que provoca. Então, para você, Deus existe, mas isso não é prova nenhuma de que Ele realmente exista. Para quem acredita na Bíblia, Deus existe, mas a Bíblia não é prova nenhuma de que ele realmente exista, e assim por diante. Uma tese, uma antítese e uma síntese, uma falácia da dialética que não prova nada. Um grande abraço, tchau, tchau.